Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Cara, este vídeo aqui é um vídeo muito importante pra gente refletir, pra gente pôr a mão na consciência e pensar. É pra tanto? Será que o Tite merece tantas críticas? Será que o Flamengo merece ser tão detonado assim, como está sendo por parte da imprensa, como está sendo por parte de comentaristas flamenguistas? Será que é pra tanto, cara? Vocês sabem minha opinião, eu dei a minha opinião aqui depois do jogo, né? Gravei 2 vídeos falando sobre isso e eu aceitei essa derrota do Flamengo pensando que temos que eliminar o Palmeiras. O mais importante é passar pelo Palmeiras, galera. Agora, se não passar, daí a gente pode criticar, porque o planejamento foi esse. Vamos poupar contra o São Paulo para poder eliminar o Palmeiras. Então, vamos acreditar e vamos apoiar isso, certo? Meu ponto de vista. Tô vendo muito jornalista, muito youtuber detonando aí o Flamengo por causa de nada, cara. Por causa de uma derrota para o São Paulo. Minha opinião, né? Pelo menos a minha opinião vale pra mim. Muito bem, dito isso, vamos aqui então trazer este corte para vocês do programa F360 falando disso. Dá para ganhar as 3 competições? Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores? É muito difícil, ninguém nunca ganhou no Brasil, né? Pois é, eles citam até o Real Madrid como exemplo. Vamos lá pro vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Simbora, vamos lá? Sabe qual é o argumento de alguns rubro-negros? Mas o Jorge Jesus não poupava. O Jorge Jesus foi eliminado da Copa do Brasil. Em virtude disso, teve como descansar a equipe por semanas ao longo daquele segundo semestre. É verdade. O Flamengo, enquanto outros eliminados times... pelo Atlético Paranaense, foi a primeira competição do Jorge Jesus. Primeiro jogo dele, estreia, jogos oficiais, foi contra o Atlético Paranaense. Fora de casa. Empatou. Aí depois ganhou do Goiás, acho que foi o Goiás o segundo jogo no Campeonato Brasileiro, ganhou bem. E o terceiro jogo foi a volta no Maracanã contra o Atlético Paranaense. O Flamengo perde nos pênaltis. É eliminado da Copa do Brasil. Na minha modesta opinião, aquela eliminação foi fundamental para que, a partir dali, o Jorge Jesus tivesse semanas livres de treino para poder implantar o sistema de jogo dele, desenvolver esse sistema de jogo e fazer com que o Flamengo chegasse a um nível de competição muito superior ao dos outros times. Isso permitiu ao Flamengo jogar sempre com os times, com os jogadores titulares e elevar o seu nível de competição ao máximo para fazer aquela campanha arrebatadora de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Foi campeão dos dois no mesmo dia, praticamente, né? No sábado e no domingo, no mesmo final de semana. Mas por que foi eliminado da Copa do Brasil? Torcedor do Flamengo hoje quer ser eliminado da Copa do Brasil? Prefere cair pro Palmeiras quarta-feira? Quer reclamar de qualquer jogo? Tem muitos aí que preferem, né? Porque, nossa, estão criticando tanto, cara. Eu acho que preferem, né? Jogo que o Flamengo tropece é reclamação. O Dorival Júnior foi cornetado, gente, quando foi campeão Libertadores da Copa porque perdeu um jogo pro Avaí. Essa é a diferença. No Brasileirão. O Jorge Jesus não poupava em 2, não em 3 frentes. Dorival também tinha 3 frentes. E também a gente não pode ignorar e tem que ressaltar que é um ano ainda mais atípico dentro dessa loucura do calendário que foi da Copa América. Mas já passou, voltaram, mas eles voltam com o acúmulo de jogos que tiveram, sem falar em viagem. Então, assim, não é que voltou e zerou tudo mais. E é importante a gente manter essa discussão sempre, porque hoje fica muito no achismo esse... não, mas eu acho que dá para ele jogar. Cara... Por isso que eu trouxe. Exato. Todo mundo... preserva alguns jogadores, porque tem jogo no meio de semana de mata-mata, tá todo mundo errado? Exato. Não é possível, e assim, né, não é poupar por poupar, não. Acho que você teve uma sequência ali. Vamos ver esse jogo, talvez estratégico. É informação, é departamento de fisiologia que tem um trabalho sério, apurado em cima daquilo, baseado na condição, na propensão do jogador se lesionar. Às vezes ele não tem uma lesão, um problema, mas pelo acúmulo... Ele tem um risco grande. Ele tem um risco grande. Então, assim, você tem que considerar todo esse cenário. E a discussão precisa ser cada vez mais essa. Não basear no achismo, achar que é videogame lá que você compra o tubinho de energia pro jogador, coloca nele ali e ele tá bem de novo. Não existe pegar aqui, isso. Por exemplo, o maior clube do mundo. Porque às vezes o torcedor do Flamengo pode pensar assim, nossa, mas eu tenho elenco, o Flamengo contratou para isso. O maior clube do mundo, Real Madrid, foi campeão da Champions. Foi campeão também
da Liga Espanhola, La Liga. E na Copa do Rei? Caiu. Porque não dá para jogar tudo, né? Sempre com o time titular. E se jogar sempre com o time titular, esse time vai cair nas 3 competições. E culturalmente isso é claro na Europa, né? A Copa é sempre secundária, ninguém reclama. Tem a questão que a gente fala aqui dos goleiros de Copas, tem a questão das torcidas, dos técnicos, todo mundo sabe disso. Acho que está na hora também da gente se adequar aqui culturalmente. Já que não dá para adequar o calendário, que seria o ideal, né? Vamos nos adequar culturalmente. Isso é uma questão de dosar energias. É que os resultados, às vezes as pessoas fazem essas comparações, né? O Renato poupou e ganhou. Condições muito específicas de jogos diferentes. O Renato, um jogo muito difícil também com o Atlético no Paraná, o Renato fez com o Atlético o que o Atlético tinha feito com o Bragantino na Copa do Brasil. Aproveitou um período do jogo para ganhar. Né? São histórias diferentes, de jogos diferentes. O cobertor é curto. O Atlético perdeu o jogo tendo 75% de posse de bola, quase 40 finalizações e não conseguiu fazer o gol. Quem vê os jogos sabe que não é matemática, não é uma formulazinha. Poupou, perdeu, não poupou, ganhou. Não é assim que funciona. Falamos agora há pouco de Dudu. E Gabigol, hein? Eugênio? O Gabigol foi titular, jogando ali por trás do Carlinhos, e não teve uma atuação brilhante. Não teve. Uma jogada no primeiro tempo que ele poderia ter dado passe, ele arrisca um chute de fora, a bola desvia, vai para escanteio. De resto, ele tentou, ele ajudou até, inclusive voltou para marcar. Teve bola que ele foi desarmar o São Paulo lá na área de defesa e tal. Mas não... E aí, assim, mas, Abel, vamos tentar entender o contexto também, né? É um contexto de um time que estava muito modificado. Uma coisa é você colocar o Gabigol no time titular, com todo mundo ali inteiro, jogando bem. Outra coisa é botar num time que já está com problemas desde lá de trás, porque enfrentou um belo adversário. São Paulo é muito forte. São Paulo no Morumbi, então, é mais forte ainda. Exatamente. E a gente viu o São Paulo com Ferreirinha numa noite endiabrada. O que Ferreirinha fazia para cima da marcação lá do Wesley, balançava, dava todo jeito. Lucas jogando muito bem, Caleri brigando por tudo na frente. Então a bola quase não chegava no ataque do Flamengo. A verdade é essa, ele teve pouca participação. Melhorou o Flamengo no segundo tempo quando entrou o Gerson. Para mim, hoje, o principal jogador do time. O Gerson entrou, o Flamengo no início do segundo tempo deu um gás. Mas depois foi passando o tempo, o São Paulo foi se reencontrando na partida e voltou a dominar. Então, não jogou bem o Gabigol. Não foi uma atuação brilhante, foi uma atuação interessada. Eu posso colocar dessa forma. Interessado. Ele estava a fim de jogar. Ele estava querendo participar, a fim de ajudar, colaborar, mas tecnicamente esteve longe de ser brilhante. Só que tem o desconto do time que não ajudou. Vamos dar uma olhadinha no time que entrou em campo, que aí o professor e o André falam também um pouco sobre o Gabigol. Interessado, eu acho que ainda é muito pouco pro Gabigol. Só é o Gabigol, interessado, né? Obrigação. O cara tá interessado jogando no futebol profissional com a camisa do Flamengo, eu acho. Olha aí, escalação inicial do Flamengo contra o São Paulo começou com... E aí, entre parênteses, embaixo dos nomes, estão os minutos dos jogadores no Brasileiro. Então foi Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Vinha, Léo Ortiz, o Alan, Matheus Gonçalves, Bruno Henrique, Gabigol e Carlinhos, professor Celso. Um time decente para sair, né? Acho que é um time decente dentro do poderio que o Flamengo tem. Essa questão da minutagem conta muito, né? E sobre o Gabigol, já que você pediu um complemento para o Gabigol, eu acho que ser interessado para o Gabigol, dentro desse conceito da atuação interessada, é uma coisa muito significativa. É um jogador que precisa, nesse momento, desse interesse. Agora, como ele é o Gabigol, é o cara que já fez tudo o que fez, já decidiu Libertadores para o Flamengo, claro que vai sempre parecer pouco, mas para esse momento da carreira dele, e é uma pena mesmo que o contexto não o ajude. Seria um momento em que ele precisaria de um contexto maior para ajudar, para essa retomada. Eu acho que dentro do... Não, nem sei qual foi a nota que deram para ele, mas acho que ele mereceria um 5,5, 6. Tá bonzinho, mais professor. Você tá bonzinho, professor. Mais para 6. Daria um 6 para ele. Geralmente eu dou 6 para os interessados. Diga, André. Acho que o 5,5 ali é aquela que não é nem boa nem ruim, acho que tá ok.
Eu gosto do termo interessado. Eu achei que foi apropriado. Eu dei meio a mais pelo interesse. Foi apropriado. Peraí. Foi apropriado. Não é pouco? É pouco, lógico, né? Você não Gabigol, espera a gente tá um falando jogador do Gabigol. 5,5, né? Mas foi uma atuação... dá para destacar essa questão da vontade, mas ainda assim... Comprometido. Exato, mas Não é obrigação? é obrigação, de fato. Você Mas que é nem um... sempre acontece, né? Não é só com o Gabigol que eu tô falando. Você que é um professor de inglês sabe que ele teve algo que em português a gente não expressa da mesma maneira, que é o commitment. Commitment. Boa. Mas assim, tem Comprometimento? É isso. Mas se tem a discussão, ok, que o Flamengo devia ter poupado e a gente está de acordo, mas isso não impede de criticar a atuação. Porque mesmo assim, apesar do time modificado, tem o mérito do São Paulo, que tem feito uma grande temporada com o Zubeldia, de jogadores, a atuação do Ferreirinha, que já foi destacada pelo Eugênio, muito boa. Mas é um time que, por mais que esteja modificado, até pelo que a gente viu durante a Copa América, no momento que exigiu mais resiliência desse elenco, ele entregou. Não estou falando que era obrigação ter vencido São Paulo, que é um absurdo ter perdido, não é isso. Mas dá para entregar mais. Dá para entregar mais do que uma atuação como foi de sábado. Então, também você pode reconhecer e estar certo de poupar, mas a atuação poderia ter sido melhor. Sempre não tem jeito, sempre tem corneta para cima do Flamengo, dos técnicos rubro-negros nos últimos anos. Não tem um que não foi... Acho que só o Jorge Jesus que não levou corneta. E os outros todos Mas mesmo quem foi por campeão... causa do Jorge Jesus. Rogério foi campeão, levou corneta. Renato foi para a final da Libertadores, corneta. Já chegou na final, já condenado. Mesmo que ganhe, tem que ir embora. Mesmo que seja campeão. Dorival Júnior ganhou a Libertadores. Saiu fora. Hein? Não teve um. O empreguinho difícil esse de técnico do Flamengo, hein? Contra o São Paulo, o Flamengo tinha condições de fazer mais, mesmo poupando, lógico. Eu nunca falei aqui em vídeo nenhum que o Flamengo jogou bem contra o São Paulo. Se você pegar os meus vídeos depois do jogo, eu critiquei, falei que jogou mal, né? O Flamengo não criou nada, cara. Não chutou uma bola no gol, né? Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você me perguntar também, assim, qual competição é mais importante, cara, 1000 vezes o Campeonato Brasileiro é mais importante que a Copa do Brasil. Nunca falei ao contrário também. Acho que a Libertadores é o mais importante de todos, Campeonato Brasileiro em segundo, Copa do Brasil em terceiro. E o Campeonato Brasileiro ainda tem 18 rodadas para o Flamengo. Dá para recuperar. Então assim é só você usar a imaginação. Você prefere ser eliminado pelo seu maior rival nacional hoje, que é o Palmeiras? Você prefere vencer o São Paulo no campeonato de 38 rodadas? Ou você prefere ser eliminado pelo seu arquirrival hoje, que é o Palmeiras, pela Copa do Brasil? Cara, capaz, não tem nem dúvida em responder isso. É melhor perder para o São Paulo e passar pelo Palmeiras. Depois, o que vai acontecer depois, a gente não sabe. Só que o Flamengo, mesmo jogando com um time modificado, com misto, ele não apresentou um bom futebol. Mas daí é por quê? Por causa do adversário, que é o São Paulo? Porque o Flamengo entrou desmobilizado? Porque o São Paulo viu que o Flamengo estava enfraquecido e foi para cima? Tudo isso faz parte do pacote, cara. A partir do momento que você não dá tanto valor assim à competição, que é o Campeonato Brasileiro, colocando um time bem modificado, o adversário cresce. Por quê? Porque ele não tem medo, ele vai para cima. Foi o que aconteceu. O São Paulo foi para cima porque não teve receio, não teve medo do Flamengo. Viu que o Flamengo estava modificado, que a atenção do Flamengo estava redobrada para o jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil. Isso é nítido. E do lado de lá, a mesma coisa, cara. O Palmeiras também poupou jogadores ontem. Não todos, mas poupou alguns jogadores. E o Palmeiras estará mobilizado para este jogo de quarta-feira. Eles vêm com tudo para cima do Flamengo. E se o Flamengo não estiver bem fisicamente, cara, vai ser um Deus nos acuda, né? Então, eu acho que o Flamengo jogou mal, mas a opção foi correta. A opção de poupar vários jogadores pensando no jogo da quarta-feira foi correta. Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Flamengo poupou e jogou mal. Eu falei as duas coisas. Tomara que vocês tenham entendido aí, porque eu tô vendo muito jornalistinha aí que se acha pra cacete, detonando aí essa opção do Tite, né? Tô vendo muito youtuber, muito jornalista lacrador, muito cara chato pra caramba falando sobre isso, cara.
Essa é minha opinião como torcedor. Outra coisa, não sou jornalista, não tenho diploma de jornalista. Eu sou apenas um torcedor que tem um canal no YouTube e dei a sorte de chegar onde estou hoje, né? Sorte, desde 2018 trabalhando, ó, 4, 5 vídeos todo dia. Valeu, tamo junto. Saudações rubro-negras e fui!